Então, vamos lá. Voltando, então a gente vai tratar de ímãs hoje. Eles vão aparecer para a gente de duas formas, como eu estava dizendo. Ele pode aparecer na forma natural, aí é um mineral, é uma rocha, tá? Ela chama magnetita. Então, essa rocha ela tem propriedades magnéticas, tá? Ou ele pode ser fabricado também, artificialmente. E dentro dos ímãs artificiais, ou seja, aqueles que não perdem as suas propriedades magnéticas, ou pode ser temporais, que eles podem ter por um tempo e depois, ao longo do tempo, eles vão perdendo, ou eletroímãs, tá? Os eletroímãs, eles vão ter a propriedade só quando eles estiverem ligados, tá? Então, eles vão ser magnéticos quando eles estiverem ligados na energia. Eu já vou explicar para vocês, tá? Ó, aqui tem um exemplo de um eletroímã, tá? Para que serve eletroímã? Geralmente eles usam esses tipos de ímã em ferro velho para transportar cargas de metal. Então, como que é? Eles aproximam essa parte redonda aqui do material que eles querem, aí eles ligam o eletroímã na tomada e daí ele está funcionando. Aí ele atrai tudo que for metálico. Depois eles pegam, transportam o objeto até o ponto que eles querem e a hora que chegar no ponto final, eles desligam e o objeto cai, entendeu? Então, é essa a função do eletroímã, tá? Ele funciona momentaneamente. Por exemplo, aqui tem um eletroímã feito com uma pilha e um prego. Isso dá para fazer em casa, por exemplo, tá? Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês do Manual do Mundo de como fazer um eletroímã, tá bom? Então eu vou parar a apostila e o vídeo dura 5 minutos, então não vai perder nada da aula. Só que eu queria que vocês vissem que vocês podem fazer em casa, tá? Então tá aqui. Então vejam, depois a gente vai discutir. Vou mostrar como fazer um eletroímã, ou seja, um ímã elétrico pode ser desligado e ligado. Bom, para isso você vai precisar de um prego. Alô, alô? Vamos ver se volta aí. Então eu vou voltar um pedacinho do vídeo para vocês. O vídeo está rodando travado ou está rodando normal? Tá, vamos ver se melhora então. E começa a enrolar as pilhas. Eu estou usando aqui pilhas D, que são essas gigantonas aqui. Você pode usar uma pilha menor, mas quanto mais forte a pilha, melhor. E também estou usando um pouquinho de fio, esse fio esmaltado aqui. O ideal é usar esse tipo de fio. E esse fio pode ser encontrado dentro de motores velhos, queimados, que não se usa mais. Esse aqui eu peguei de dentro de um liquidificador que eu achei jogado no meio da rua. O primeiro passo é você enrolar o fio de cobre em volta do prego. Para isso você deixa sobrando uns 20 centímetros de fio e começa a enrolar com muito cuidado para ficar bem bonitinho em volta do prego.
O ideal é enrolar pelo menos umas 2 camadas de fio em volta do prego. E aí você deixa sobrando também 20 centímetros no final do fio. O próximo passo é raspar a ponta do fio com uma lixa, porque esse fio ele tem um verniz que está em volta e você precisa deixar o fio exposto. O básico do eletroímã está feito. Agora, no meio do caminho, vamos dar uma testada para ver se ele está funcionando. Mas vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui. Então vou prender a pilha de um jeito um pouco mais decente e colocar um interruptor no meio. E olha só como ficou. E o que será que acontece se a gente usar esse eletroímã para pegar ferro fluido? Bom, melhor trocar de roupa, porque da outra vez vocês viram o que aconteceu. E é claro, você vai querer saber como o eletroímã funciona. Primeira regra, sempre que existe corrente elétrica passando num fio, vai existir um campo magnético que é criado em volta desse fio. O que é isso? Isso quer dizer que o fio é transformado numa espécie de ímã. Vou imaginar que esse prego aqui seja um fio. Você está vendo o fio aqui, um fio imaginário que está correndo aqui. Vai existir um campo magnético circular em volta dele. Mas isso é o que acontece com um fio. E se a gente pegar esse fio e enrolar o fio várias vezes, vai ter um campo magnético que vai passar sempre nessa direção aqui. E você já deve ter percebido que, no geral, o campo magnético vai ficar assim, nessa direção. E quando a gente pega um prego e enrola o fio em volta dele várias vezes, o campo magnético vai ficar na direção do prego, transformando esse prego num grande ímã. E você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com esse eletroímã. Bom, primeira coisa, eles também usam os mesmos princípios físicos dos eletroímãs. E toda a caixa de ímã ligada num pedaço de papelão. Se você quiser lembrar um exemplo bem simples de eletroímã, é só lembrar que em alguns filmes tem um guindaste no ferro velho que puxa os carros para cima e joga para os carros serem moídos. Aquele nada mais é do que um eletroímã gigante que é puxa o carro e desligado na hora de soltar. E uma última coisa, uma dica para você fazer seu eletroímã: não deixe o eletroímã ligado o tempo inteiro, porque ele vai esgotar a bateria muito rápido. O ideal é você deixar ele ligado por uns 5 segundos e ir desligando, porque senão a bateria acaba. Outra coisa, é bom você colocar um interruptor, porque se você colocar o dedo aqui muito... Oba! E aí, deu para ver? Deixa eu abrir aqui meu zoom de novo. Isso, eu vou mandar para vocês verem depois também, para quem quiser ver de novo como faz, tá? Então, basicamente é assim. Vocês vão pegar quem tiver, se eu tivesse aqui em aula, eu poderia dar um fio para vocês, mas eu não tenho aqui. Eu tenho fio, mas vocês precisariam buscar, né? Mas, basicamente, você enrola esse fio num prego, pode ser um parafuso, qualquer coisa, e no momento que você liga ele na bateria,
passa uma corrente e essa corrente gera um campo magnético e o fio vira um ímã até você desligar. Quando você desliga, ele cai, tá certo? Então, é usado a maioria das vezes para transportar objetos, tá? Então, eu vou colocar aqui também para vocês o exemplo de um eletroímã. Então, tá aqui o vídeo. O segundo vídeo que eu mandei aí é um eletroímã real, tá? Como eles usam. Eu vou tentar passar aqui também. Vamos ver se dá. Se não der, pelo menos esse não tem muito áudio. Eu acredito que dê para ver. Vamos ver. Esse aqui não tem áudio. Então, ó, esse é um eletroímã real. Como que ele usa? Então, ele chega perto do objeto, aí ele vai ligar isso na energia, tá? A hora que encostar lá, ele liga. Então, ele deixa um tempinho para, não sei, para grudar, já pode puxar de volta, né? Então, daí, só acelerar um pouco o vídeo aqui, aí ele vai puxar. Enquanto ele está puxando, tá ligado na energia, tá? Tá vendo que tem um cabo aí que está subindo junto com ele. Aí ele transporta o que tem para transportar. Vou avançar mais um pouquinho aqui. E daí, a hora que chega no destino que ele quer, ele simplesmente desliga o eletroímã e os objetos caem, tá? Ele não está mostrando o objeto caindo, mas assim que ele chegar do outro lado, lá onde ele quer, ele cai. Tudo bem? Então, esse é um dos usos do eletroímã. Ele só funciona com ferros metálicos, tá? Com metais. Não funciona com plástico, por exemplo, tá? Só funciona aquilo que pode ser atraído por ímã. Esses materiais a gente chama de materiais ferrometálicos, tá? Então, é o ferro, o aço, todos eles são atraídos, tá? Se for metais, se for plástico, por exemplo, ele não vai conseguir. Fechou? Beleza. Aparelhos de som, né? Então, alto-falantes de aparelhos de som, eles têm dentro deles a parte que emite o som e na parte de trás ele tem um eletroímã. Esse eletroímã faz vibrar aquela membrana e aquela membrana faz o som, tá? É mais uma curiosidade aí para vocês também a respeito dos eletroímãs, tá? Agora, voltando para a gente, qual outro assunto que tinha, além do eletroímã industrial, né? A campainha. Essa é uma campainha antiga, tá? Antigamente, agora eles usam uma eletrônica, então não tem mais esse mecanismo. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, ó, ela tem um eletroímã. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui um negócio, um compartilhamento. Ela tem aqui, ó, um eletroímã. Esse eletroímã faz vibrar esse martelo e esse martelo soa o gongo, tá? Ligado na energia elétrica. Isso deve ter na escola de vocês, por exemplo, para dar o sinal, deve ser esse tipo de campainha, tá? Quando bate o sinal. Ou, geralmente, incêndio também tem esse tipo de campainha. Tudo bem? Alguma dúvida até aí ou tá tranquilo? Você atrai somente metais? Por exemplo, vocês encontram nas moedas. Saem o eletroímã em casa. Tudo bem? Vocês estão aí comigo ou ninguém mais está aí? Eu estou sozinho. Tem alguém aí ainda? Ah, legal.
Beleza, vamos continuando então. Agora, uma das outras propriedades do ímã são os polos magnéticos. Todo ímã ele é composto de dois polos magnéticos, o norte e o sul. Um dos lados do ímã é o norte e o outro lado é o sul, tá? Não tem como saber qual é o lado norte e o lado sul sem você ter uma marcação nele. Não tem diferença entre um e outro, tá? Então, alguns ímãs, eles vêm pintado, um lado vermelho e um lado preto, tá? Um deles é o norte e o outro lado é o sul, tá? Pode ser vermelho e azul também, são cores diferentes só para a gente saber, ok? Uma propriedade muito importante dos ímãs é essa. Um ímã, você não consegue separar os polos dele, tá? Não dá para separar o polo norte do polo sul. Sempre que você quebra o ímã, ele se divide em duas partes. Então, quando você quebra aqui, por exemplo, no meio, cada metade vai ficar com norte e com sul, tá? Norte e sul. Você pode quebrar em quantas partes vocês quiserem. Sempre vai ficar o norte e o sul. Então, essa propriedade é importante para a gente. Não dá para separar os polos de um ímã, ok? Por isso que quando você quebra o ímã no meio, não dá para juntar de novo, tá? Porque onde você quebrou ali, imagina que aqui é um ímã, você quebrou, um lado fica norte e o outro fica sul, tá? Na verdade, um lado fica norte e o outro também fica norte, ou os dois ficam sul e sul. E daí não dá para conectar, porque a gente já vai ver isso agora. Por que que eu não consigo conectar? Pelo princípio da atração e repulsão. Mais uma propriedade dos ímãs. Vocês devem lembrar lá, quando a gente estuda elétrica, que sinais iguais se repelem e sinais contrários se atraem. Mesma coisa acontece com os ímãs. Então, polo norte atrai o polo sul atrai o polo norte. Mas o norte repele o norte e o sul repele o sul, ok? Então, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Porém, se eu pegar uma barra de metal, ela é atraída, tá? Pelo ímã, em qualquer um dos polos, tanto com o polo norte e o polo sul. Então, nesse desenho que tem aqui, está resumida todas as propriedades. Vamos ver. Se eu colocar um ímã virado do lado sul para uma barra de ferro, ele vai atrair. Se eu virar ele e colocar a face norte, também vai atrair. Então, o ferro ele é atraído por qualquer uma das polaridades, tá? Como está aqui nessa parte. Tudo bem? Agora, se eu estiver tratando de dois ímãs, aí eu vou ter que observar. O sul atrai o norte e o sul repele o sul. A mesma coisa com o norte. O norte atrai o sul e o norte repele o norte, ok? Então, quando eu falar de dois ímãs, polaridades, os dois polos iguais se repelem e os dois polos diferentes se atraem, tá certo? Aqui tem um exemplo, ó. Norte, norte, sul e sul, então vai haver uma repulsão. Agora, sul e norte e sul, há uma atração. Fechou? Alguma dúvida até aqui? Uma curiosidade do Rick, o Sol nasce no leste, tá? E se põe no oeste. Ok? Agora, mais uma coisa interessante. Dentro do núcleo da Terra, não sei se vocês viram isso em geografia já, então dentro do núcleo da Terra, durante a formação da Terra, era tudo líquido, lava derretida, tá? A Terra quando se formou. Com o tempo, ela foi se esfriando, mas o núcleo da Terra ainda permanece quente. Dentro do núcleo da Terra tem ferro derretido. O ferro derretido do núcleo, quando ele está em movimento, ele gera um campo magnético. Então, a Terra, ela funciona como se fosse um grande ímã, tá? Então, por exemplo, o polo norte, ela vai ter um polo norte e o polo sul. Vejam aí no desenho, é mais ou menos
nesse formato. Ela é como se fosse um grande ímã e ele é meio torto, tá? Tá certo? Uma coisa interessante para saber. O Polo Sul, eu estou falando de Polo Norte e Polo Sul magnético, que tem a ver com o ímã. Mas tem o Polo Norte e o Polo Sul geográfico. Tá? Uma coisa que pode ter pegadinha na prova é o quê? Que o Polo Sul magnético quase coincide com o Polo Norte geográfico. Então, é o contrário, quando eu falar geográfico e magnético. Quando eu falar do polo magnético, aonde for norte, vai ser o sul geográfico. E aonde for o sul magnético, vai ser o norte geográfico. Tá certo? Por quê? Porque convencionou-se anteriormente que o polo norte seria para cima e o polo sul para baixo, antes de se conhecer os ímãs, tá? Antes de ter essa noção. Aí depois veio o ímã e descobriu que na verdade era o polo sul e o polo norte magnético. Aí ficou, tá? Então, por quê, né? Então, eles podiam ter mudado. Aí aqui o Brasil seria a América do Norte, né? E os Estados Unidos seria a América do Sul. Mas eu acho que eles não quiseram mudar, então ficou lá para cima é o norte, para baixo aqui é o sul, e o magnético lá em cima é o sul, e aqui no Brasil é o polo magnético norte, tá? Com o ímã, tá? Se eu pegar um ímã e for lá para o polo, lá para os Estados Unidos ou para a Antártida, ele vai virar o norte para baixo, tá certo? Porque o norte é atraído pelo sul, ó. Então, dessa maneira você descobre que o polo norte da Terra e onde é o polo sul, entendeu? Uma bússola também, tá? Ela tem essa função. Então, já emendando aí, o que a bússola faz? Ela aponta a direção para a gente, tá? Então, por exemplo, a bússola, ela sempre vai seguir o campo magnético da Terra. O que é o... Ah, mais um detalhe, né? O que é um campo magnético? Estão vendo essas linhas aqui, que estão no desenho ainda da Terra? Isso são linhas de campo. O campo magnético é invisível, a gente não consegue ver esse campo, mas a gente consegue sentir esse campo se for de metal, por exemplo, um objeto de metal ou uma bússola. Então, a bússola ela é sempre orientada nesse sentido de campo. Ó. Então, tá vendo essa setinha? A bússola sempre vai apontar na mesma direção da seta, tá? Ok? Por isso que a bússola aponta para o norte. Então, a gente segue a bússola e sabe que está indo na direção norte, tá certo? E a direção oposta, obviamente, é o sul. Então, a gente consegue localizar qualquer coordenada geográfica com uma bússola. Tudo bem? Aí, ó, o campo elétrico. Ah, na verdade, aqui tem um problema, né? É magnético. Depois, se puderem, arrumam aí para mim. É campo magnético. O elétrico a gente não vai ver, não vai cair. Tá? O que é o campo magnético? É isso que eu acabei de falar. É uma região em volta do ímã em que você consegue perceber a ação do ímã. Por exemplo, você não precisa encostar uma moeda no ímã para ele ser atraído. Você pode simplesmente chegar próximo. Porque em volta do ímã tem uma região e essa região é uma região de campo magnético, tá? Então, qualquer coisa que você colocar em volta do ímã vai sofrer pela ação de um ímã, tá? É tudo em volta. Claro que quanto mais distante, menor é a ação, menor é a força que ele faz. Quanto mais perto, mais forte ele puxa, porque mais perto, ó, vejam aí no desenho, você tem mais linhas de campo. Ó. Quanto mais distante, mais espaçadas elas ficam. E aí mais fraco é a força do ímã, tá? Ok? E outro detalhe importante. As linhas de campo, elas saem do polo norte e vão na direção sul. Do norte para o sul. Começam no norte e terminam no sul, ok? Não precisa decorar isso, tá?
Esse experimento aqui que tem no desenho, ó, é uma barra de ímã. Se a gente pegar ferro picado aqui, que chama de limário de ferro, e colocar em volta do ímã, ele vai dessa forma, tudo bem? Vai formar, você consegue visualizar as regiões do campo magnético, tá? Só para isso que serve a limalha, tá? Não tem utilidade. É uma raspa de ferro e com ela a gente consegue visualizar, tá? Mas o campo magnético ele é invisível, tudo bem? O que acontece se eu coloco dois ímãs juntos? Ó? Então vejam aí no desenho, os campos magnéticos. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Aí. Quando eu tenho dois ímãs, ó, o polo norte e o polo sul. Então, sempre as linhas de campo vão do norte para o sul. Sempre nessa direção, da esquerda para a direita, nesse caso. E vejam aqui, ó. Então, nesse primeiro caso, tem uma atração. Lembram? Polos diferentes se atraem. E aqui nesse outro lado, uma repulsão. Vejam as linhas de campo, ó. Elas não se encostam, tá? Se elas não se encostam, quando vocês vão tentar aproximar um ímã na polaridade invertida, ele vai recusar. Vocês já tentaram grudar um ímã e ele recusou? Ele não deixa você, ele bloqueia. Se vocês tiverem dois ímãs em casa, isso é fácil fazer. Um lado eles atraem e o outro lado ele repele. Então você não consegue grudar. Tem um lado que você não consegue grudar em outro ímã. Tudo bem? Por quê? Porque há um espremimento aqui das linhas de campo, tá? As linhas de campo elas sempre saem do norte e vão para o sul. Se você tentar ligar o norte com o norte, elas não vão. E aí vão bloquear. Então elas vão empurrar de volta. Mesmo que você aperte bastante, a hora que você solta, ele sai. Tá? Vocês já fizeram esse experimento alguma vez? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De pegar um ímã e tentar grudar do lado errado? Tá? Isso, é por esse motivo. As linhas de campo não impedem, tá? O que vocês não precisam saber? Decorar para a prova. Ó, vocês não precisam saber, por exemplo, a função do campo magnético, tá? Não precisam saber. O que é mais importante dessa aula que a gente viu hoje? A diferença de um ímã natural e um artificial, tá? Para que a gente usa cada um deles? Aqui um eletroímã, tá? Alguma aplicação de ímã, por exemplo, martelo, pode ser um puxador de metal. O mais importante é que quando você quebra o ímã em duas partes, não dá para separar o norte do sul. Ou fica duas partes com norte e sul, tá? Independente de quantas vezes você quebrar. Tá? Essa outra parte aqui também é importante, ó. O ímã, ele sempre atrai o ferro. Tanto é que no exercício, vocês vão precisar saber esse conceito. Então, uma barra de ferro sempre é atraída pelo ímã. Mas, depende se forem dois ímãs, eu posso não conseguir ligar eles, tá? Se a polaridade for igual. E a última, a bússola, para que serve? E o campo magnético. O campo magnético é só saber a característica, tá? O que é que em volta do ímã tem uma região, e nessa região eu consigo perceber os efeitos do ímã. Tudo bem? Então, os pontos mais importantes são esses. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês, ou um pouquinho mais, para vocês tentarem fazer os exercícios de casa, tá? Que eu estou passando aqui. E depois, daí a gente faz junto o resto. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Tá? Não, o de sala, da página 79. Tá? Então, agora façam os de sala e daí daqui a pouquinho eu já corrijo com vocês, fechou?
Qualquer coisa eu estou aqui, é só me falar. Quem quiser fazer os de sala, ainda sobrar tempo e quiser fazer os de casa também, sem problema, tá? Os de casa é para fazer depois, eu vou passar o Forms lá para vocês. Fechou? Bom, então vamos lá. O número 1 aí. Pela primeira vez, cientistas detectaram a presença de partículas de poluição que interferem no funcionamento do cérebro, podendo inclusive ser uma das causas do Alzheimer. A conexão entre esses materiais e o mal de Alzheimer ainda não é conclusiva. Um desses materiais poluentes encontrados no cérebro é a magnetita, um óxido de ferro que constitui um ímã natural. Beleza, então ele está falando da magnetita. Então, deixa eu marcar aqui. O ímã natural. Beleza, um ímã natural. Qual que é a propriedade de um ímã natural? O ímã natural ele tem dois polos magnéticos na letra A, norte e sul, ambos atraem o ferro. É verdadeiro ou é falso? A letra A. Quer dizer, um ímã ele tem dois polos magnéticos, um chama norte e o outro sul, e ambos os polos atraem o ferro. Isso é verdadeiro ou é falso? Quem acha que é verdadeiro, coloca um V aí para mim, ou salve, qualquer coisa. É isso, não é? A característica de um ímã, sempre que eu tiver um ímã, no caso aí a magnetista, o ímã natural, ele vai ter um polo norte, um polo sul, e qualquer um desses polos, se eu virar para uma barra de ferro, vai atrair. Não importa. Por isso que o ímã, se eu colocar na geladeira, ele gruda. Qualquer lado que eu colocar, ele gruda. Tá? Eu só preciso tomar cuidado quando forem dois ímãs. Aí não vai grudar. Tudo bem? Dúvidas aí? Nessa primeira? É importante esse conceito para fazer o exercício 2 também, tá? Por quê? No exercício 2 ele faz um tipo de charada, né? Ele põe três coisas aqui e é importante salientar que eu não sei o que são essas coisas. O A, B, o C, D e o E, F. O que elas podem ser? Não, ele fala até que são três ímãs e forma de barra. Não, então são três ímãs aqui. Beleza. Ele afirmou. É que tem um outro exercício que ele não fala o que é, então tome cuidado. Um deles pode ser barra de metal, tá? Então cuidado. Nesse caso são ímãs. Tá certo? Beleza. Sabes que o polo A atrai o polo C e repele o polo E. Tá, tanto faz. Eu não sei ainda o que é o que. Então, eu começo sempre do final ali. Se o polo F é o sul, opa. Então, aqui é o sul. O que eu posso afirmar com certeza absoluta aí, de cara? Se o polo F é o sul, o que eu posso afirmar? Alguém tem alguma ideia? Olha, se isso aqui é um ímã e aqui é o polo sul, opa, beleza, perfeito, Yasmin. O E tem que ser o norte. Então, uma conclusão direta que eu posso colocar aqui é essa. O E é o norte, se o F é o sul, ok? Aí a gente vai olhar lá. O polo A, ele atrai o polo C. Tá, mas eu não sei o que é o polo C, então eu vou pular.
E repele o polo E. Opa, o A repele o polo E. Se o A repele o E, qual que é a polaridade do A? Ele é norte ou é sul? Boa. Se o A repele o E, ele tem que ser igual ao E. Então, ele é norte. Boa. A outra conclusão que eu vou tirar é, se o A é norte, o B tem que ser sul. Por enquanto, o B, né? Eu já vou ver aqui o C. Assim. E aí, ele, perfeito. Por quê? Ele fala, sabe-se que o polo A atrai o polo C. Se o A atrai o polo C e o A é norte, então, para ele ser atraído pelo C, o C tem que ser sul. Perfeito. Ora, se o C é sul, o D é norte, já que isso é um ímã, tá? Então, pode-se dizer que A é polo sul, errado, a letra A. B, A é polo sul, errado. C, B é polo norte, errada. D, A é polo norte, perfeito, e C é polo sul. Perfeito. A D correta. E a E, A é polo norte e E é polo sul. Não, E tem que ser polo norte. Ok? Entenderam? É um jogo, né? É um jogo, é bem tranquilo. É só ir fazendo passo a passo. A única conclusão que vocês podem tirar direto é que há atração e repulsão. Vai acontecer um negócio no exercício de casa de vocês. Eu vou ter aqui, ó, esse exercício 2. Tá? Nesse exercício 2, a brincadeira fica um pouquinho mais complicada. Por quê? Ele não fala se é ímã ou não. Então, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Essas barras podem ser ímã ou podem não ser. Um detalhe importante. Só vai haver repulsão, a repulsão só ocorre em ímãs. Não é possível haver repulsão com uma barra de metal e um ímã. A repulsão só ocorre entre, vou até, entre dois ímãs, ok? Melissa, por que o A não poderia ser sul e o B norte? Voltando aqui, porque ele fala, a gente começou desse aqui. Ele fala no exercício que o A ele repele o polo E. O A repele o E. Então, se o E é norte e o A repele o E, o A tem que ser norte também. Porque se ele for sul, ele vai atrair o E e não repelir. Entendeu, Melissa? É nessa passagem aí. Na frase que ele fala que o A atrai o polo C, mas repele o polo E. Ok? Não. Ó, segue o texto. Aqui, ó. Não vai pegar. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo apertar a apostila aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. O A atrai o polo C e repele o E. Então, é essa aqui que é a chave. Entendeu? Atrai o C, repele o E. Então, é o E que repele, não o C. Cuidado. O próximo não, ainda será online, Gabriel. A3 rapidinho. Com relação à eletricidade e ao magnetismo. Então, nessa 3 é boa para simulado, porque ela retoma 2 aulas. Corpos isolantes apresentam pouca quantidade de elétrons livres e, por isso, podem ser facilmente eletrizados. É correta ou é falsa essa? Coloquem aí para mim. A 3A.
corpos isolantes, eles são fáceis de serem eletrizados? Lembram ainda ou não? Para quem não lembra, é exatamente isso. É fácil eletrizar corpos isolantes. Por quê? Porque os elétrons não se movimentam no isolante. Então, é fácil colocar eles ali e deixar. Então, a A, verdadeira. Ok? Da aula de elétrica. B, corpos condutores apresentam grande quantidade de elétrons livres. Tá certo? E por isso apresentam grande dificuldade para serem eletrizados. Perfeito. Tá certo? Então, os materiais bom condutores, quando você coloca um elétron, ele se distribui, ele não fica concentrado. C. A força elétrica entre dois corpos eletrizados pode ser atrativa ou repulsiva, perfeito, dependendo apenas da carga elétrica dos corpos. Verdade, não é? Por quê? Se os dois forem positivos, vai ser uma repulsão. Se os dois tiverem sinais contrários, vai ter atração. Então, correta também. É uma revisão geral. D. A passagem da corrente elétrica por um fio condutor produz um campo magnético em volta desse fio. Como o cara falou lá no vídeo, esqueci o nome dele, o Iberê. Então, o Iberê, ele comentou essa parte. Quando o fio é percorrido por uma corrente elétrica, cria-se em volta dele um campo magnético, ok? Que pode ser verificado pela presença da bússola. Perfeito. E aí, os motores elétricos funcionam devido ao aparecimento de forças de origem mecânica, cujo movimento desce a passar de corrente elétrica pelo seu interior. O erro aí é o seguinte: o motor elétrico ele funciona devido ao aparecimento de corrente elétrica. O motor elétrico ele funciona se você ligar ele na energia, não se você pegar ele e girar com a mão, tá certo? Então aí tem uma pegadinha na E, né? Ele fala que ele funciona se você girar ele com a mão, não é a força mecânica, né? É uma força elétrica. Então por isso que aí está errada. Tudo bem? É uma revisão zona geral, tá? Qualquer coisa é só ir falando aí. A 4, obviamente que eu não vou ler esse texto todo, mas eu acredito que vocês já tenham lido. Então ele fala de um maglev. Maglev é um trem que é movido pela atração e repulsão de pares de ímãs, tá? Ele não encosta no trilho. Então vejam, se o maglev não encosta no trilho, o que é importante, né? Deixa eu voltar aqui. É importante que aqui, nessa região, haja uma repulsão. Faz sentido? Por quê? Se tiver atração, ele vai grudar no trilho. Eu não quero que o trem grude no trilho, eu quero que ele flutue, tá? Então, para flutuar, aqui tem que ser a mesma polaridade, ó. Norte, 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 norte. Ou poderia ser sul e sul, não tem problema. Desde que seja igual. Ok? Beleza. Então, aqui na letra A parte de baixo está perfeita. Mas veja aqui. Se eu tiver isso, perfeito. O trilho é feito de ímã. É isso. É eletroímã, na verdade, tá? Aquele ímã que a gente consegue ligar e desligar. Então, ó, vejam. Aqui eu tenho sul e norte. Opa, sul e norte vai ter uma atração. E aqui, sul e sul vai ter uma repulsão. Então, o trem vai se movimentar nessa direção aqui. Para esquerda. Opa, então esse daqui funciona. AB, norte. Aqui embaixo, beleza, está flutuando. Mas aqui, ó, norte, norte, repulsão, sul e sul, repulsão. O trem vai ficar parado no mesmo lugar. Não vai funcionar. Ok? Na letra B. Na C, ok, aqui embaixo vai flutuar, mas ele tem norte, norte aqui, que vai ter repulsão. E norte, sul aqui, que vai ter atração. Ok?
Então, ele vai se movimentar nessa direção. Tá certo? E a última, não, a D, embaixo. Nem vai flutuar esse trem, ó. Porque norte e sul, ele vai grudar aqui embaixo. Ele vai grudar, não vai ser do lugar. Porque o norte atrai o sul. Então, já era a B, a D aqui. E a E também. Então, a gente ficou com a A e a C. Tem algum detalhe que vai fazer a gente fazer a mudança aí. Tem uma parte no texto, ó, que fala. Deixa eu tentar colocar aqui também. Aqui, ó. Movimento horizontal do vagão sempre para esquerda. Então, uma delas é a única que se movimenta para a esquerda. Então, a gente ficaria com a letra A e não com a C. Apesar da C ser correta, ele quer que movimente para a esquerda. Então, a única configuração que há movimento para a esquerda é a A. Tudo bem? Dúvidas na 4? Tá, deixa eu ver se dá tempo da gente matar a 5. Ah, dá rapidinho, ó. A 5 para a gente concluir só a aula. Uma das hipóteses ainda não comprovada, esse eu vou ler porque eu não lembro, não comprovadas sobre os modos como se orientam os animais migratórios durante as longas viagens, é a de que esses animais seguiam pelo campo magnético terrestre. Segundo essa hipótese, para que ocorra essa orientação, esses animais devem possuir no corpo uma espécie de ímã como a bússola. Indica os polos magnéticos da Terra. De acordo com a física, se houvesse esse ímã que pudesse movimentar como a agulha de uma bússola, orientando uma ave que migrasse do hemisfério sul do planeta, local em que encontra o polo magnético da Terra, o polo norte, esse ímã deveria. Então, ele quer que uma ave ela vá para o hemisfério sul, ou seja, para o polo norte magnético. Basta que ela possua apenas o polo, o ímã dela, o polo sul? Não, né? Por quê? Ela precisa do polo sul, ok, porque o sul vai apontar para o polo norte, onde ela quer ir, tá? Então, poderia ser a A? Em tese, sim, mas ela não vai conseguir se orientar, tá certo? Veja, a B. Se ela possui o polo norte vai ser repelido pelo polo norte, então ele vai apontar para a direção errada. Então, a B não faz sentido. Sempre que for polo norte, não faz sentido, tá? Agora, linha do Equador não faz sentido nenhum, porque qual que é a função da bússola, então? Nenhuma. Aí a gente ficaria com a A ou com a C. Qual que é a mais correta aí? Se vocês observarem, é a C. Por quê? Apontar o polo sul para o destino. Porque, olha, se ela não apontar o polo sul para o destino e só tiver o polo sul, ela não vai ir para lugar nenhum. Ok? Então, além dela ter o ímã, esse ímã tem que apontar para o polo sul, né? Senão não vai funcionar. Entenderam ou não? A diferença da A com a C? Tá? O fato dela ter o polo sul, ok, mas ela tem que marcar na bússola a direção sul. Senão não vai funcionar. Por isso que a correta é a C. Tudo bem, pessoal? Fechou? Alguma dúvida? Tá? Eu queria explicar só para quem tiver com dúvida a respeito da onde eu estou colocando as folhas de tarefa. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Eu vou até colocar o link aqui. Para quem for usar no celular, as disciplinas elas vão ficar na parte inferior do celular, tá? Então é só pegar e arrastar da esquerda para a direita. Fechou? Tá? Então, vocês já estão liberados, Andrei. Pode ir. Só para quem tiver dúvida nessa questão. Então, tá aí o Docs.
Sempre as disciplinas novas vão aparecer com uma tarja verde para vocês saberem que foram adicionados, tá? Aí qualquer dúvida é só me falar lá no WhatsApp. Fechou? Bom descanso aí para vocês e até a sexta.